GCcast, o lugar para falar de cérebro, neurociência, neuroeducação e saúde integral. Esse é o podcast da ginástica do cérebro, uma marca com plasticidade cerebral. Movimentos suaves vai sentir a mente ativa, vamos partir. Olá, GCcast de novo por aqui. Eu já vou pedindo para você curtir, compartilhar, enviar para aquela pessoa que você gosta muitíssimo, porque hoje estou com Letícia Ismanioto. Ela é consultora empresarial, ela é coach e escritora. Ela vai falar do livro dela para nós e o tema que nós estaríamos trazendo aqui é Narrativas que moldam o cérebro. A força das histórias. Seja muito bem-vinda, Letícia. Muito obrigada, Nádia. Até que enfim, né? Deu certo, Estou viu? muito feliz, muito honrada com esse convite, viu? Rafa também, né? Deixo aqui meu abraço. Muito bom estar aqui com vocês, viu, galera? De verdade. Prazer é todo nosso. A gente já conhece a Letícia de longa data, é uma pessoa que a gente já admira muito. Desde a época que você trabalhava com franchising, né? A gente sabe da história que você construiu aqui em Foz do Iguaçu. Então, realmente é um grande prazer poder estar falando contigo, que é a colega de faculdade do Rafael. A única mulher da faculdade de sistemas da informação. Olha, minha amiga, você já faz história há muito tempo, hein? Parabéns. Viu? Pois é isso, né? Mas que legal, que bom. Que ótimo. Beleza, vamos lá. Letícia, eu sei que você tem muito para falar para nós sobre esse processo todo de construção, de resiliência, de mudança de carreira, que também é algo que faz muito parte de ti, que hoje você apoia outras pessoas a estarem fazendo essa mudança com mais leveza, porque é muito mais fácil quando a gente tem apoio de pessoas que são qualificadas. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas histórias da sua vida, trazendo, claro, né, esse processo de adaptação cognitiva, de se remodelar, da importância do nosso cérebro ter essa plasticidade. E, claro, né, diante de tudo aquilo que a gente traz como bagagem de vida, o teu livro, enfim. Solta o verbo, amiga, é com você. Nossa, gente, que tema relevante e tão importante, né? Porque foi quando eu descobri de verdade também a neuroplasticidade, através daí dentro da metodologia de coaching, a gente estuda muito isso, né? Para base comportamental, dos relacionamentos, dos treinamentos, para performance dos negócios, enfim, eu vi um mundo de oportunidades. Foi assim, uma maravilha poder ter entendido isso. Na formação de coach mesmo, a gente tinha uma disciplina que era se torne um especialista em 20 horas, Veja, né? olha Para entender o tamanho realmente da neuroplasticidade e o quanto a nossa mente, às vezes, ela não tem sinapses, né? Para algumas coisas, a gente falava antes, né? Mas quando a gente começa a se desafiar, a realmente entender, né? Que o nosso cérebro, ele é um músculo que a gente precisa exercitar e que quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica, é sensacional. Né? Então, foi isso que me ajudou muito na minha carreira, com certeza, né? Eu sempre fui aprendi desde muito cedo assim, tá com medo, vai com medo mesmo, põe a fralda e vai, né? Então, isso me ajudou bastante e acho que assim, modelar muitos outros, de olhar para falar assim, se algum ser humano conseguiu fazer, por que que eu não consigo fazer também? Né? Então, assim, o modelar e o nosso cérebro, ele é muito, através dos neurônios espelhos, né? Ele faz muito isso e a gente aprende muito com isso. Não é do nada que se fala que na natureza nada se cria, tudo se copia, né? Porque você vai olhando para o outro, o que ele está fazendo, o que ele está realizando, como que ele chegou lá, quais são a trilha que, né, esse indivíduo que você às vezes admira fez, né? Ou que é onde você pretende chegar. E aí você começa a trazer isso para dentro da tua realidade, ó, dentro da possibilidade que você tem, com o recurso que você tem, e vai embora. Então, quando a gente, na área de negócios, na área de coach, a gente fala que a gente pode sim se tornar o ser humano que a gente quiser, é uma verdade. Quando o cérebro acredita, ele vai achando os caminhos, né? Ele vai tendo as sinapses, ele vai encontrando respostas, às vezes, que você não imaginava. Então, mais do que os anos que a gente tem de idade, que a gente vai fazendo aniversário, tá? Que não traz maturidade nenhuma pra gente, senão não existia velho ranzinza, né?
é o crescimento que você tem quando você continua no longo aprendizado. Você olha para sua vida e fala assim: eu vou ser um eterno estudante, um eterno aprendiz. E aí fica mais fácil, Nádia, essas transições que a gente faz na vida. Eu acredito muito que, e sempre aconselho, pelo menos, sabe, as pessoas que passam pela minha vida, sejam coaches ou amigos, e falam assim, sabe, não se atenha a querer, às vezes, ser só uma única pessoa na vida, uma única coisa, uma única profissão, ou fazer, sabe, enfim, existem N possibilidades. Enquanto você está vivo, está respirando, né, Nádia? Vamos fazer Podemos mudar, acontecer, né? exato. Então, é sobre isso, né? Você tem vontade de cantar, de tocar violão, de, sabe, de escrever um livro, de pintar, de dar consultoria, ser professor e dar aula e isso e aquilo, sabe? Eu acho que é muito prazeroso quando você faz aquilo que você gosta, aprende a fazer uma boa gestão do tempo também, que é importante, né? E aí você consegue fazer todas essas coisas que você gosta dessa forma. E o livro aconteceu isso então. Mas falando um pouquinho sobre transição de carreira, que você puxou o gancho, né? Então, quando eu já tive aí quase 20 anos dentro de franchise, né? Atuando nas franquias e viajando, fazendo implantação, dando treinamento e tal. Eu percebia muito, Nádia, que aquela velha sistemática de treinamento para as pessoas não funcionava mais. Era meio que água para planta. É uma geração de uns 10 anos para cá, assim, 5, que está assimilando menos as coisas. Parece que tem que repetir muito mais. E eu falei, gente do céu, eu tô esgotada de ser uma máquina repetidora de falar. Não sei se você já deve ter se sentido assim em algum momento na liderança, como gestora, É, né? a gente vai percebendo, né, que precisa desenvolver outras habilidades. É esse o principal ponto, melhorar Pois é. repertório, enfim. E aí eu percebia, principalmente dentro das franquias, assim, que existiam outras equipes que tinham uma performance muito maior, que estavam muito mais longe, que a equipe tinha muito mais maturidade, que performava muito mais. E eu falava, qual que é a diferença de uma franquia para outra? Às vezes dentro da rede mesmo tinha franqueado que performava mais, Com outro que performava certeza. menos. E eu falava, o que está acontecendo? Sabe, porque todo mundo tem as mesmas oportunidades, as mesmas ferramentas, a mesma orientação. E aí eu falei assim, eu vou fazer o que esse negócio que o povo fala que tá na moda agora, que é esse tal do coaching. Vou fazer esse negócio porque diz que esse negócio tá brilhando. Tá dando muito resultado nas equipes. E eu, de verdade, eu me surpreendi muito. Porque só existe resultado de performance quando você tem mudança comportamental, De fato. né? E aí eu cheguei, inclusive, a participar de uma oficina de escola do pensamento. Olha como é profundo. Porque se você não aprende a policiar os teus pensamentos e a maneira com que você planta as coisas e você aduba e você... é a maneira com que você vai colher as E não é só coisas. isso, vai além, tá? Porque a neurociência já prova que o nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Então, se você acredita que não vai dar certo, nem tenta. Senta, vai fazer outra coisa, bordado, tricô, crochê, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Mas não faça aquilo que você não acredita. É A sobre gente isso. realiza primeiro aqui. Uhum. Realizou aqui, aí vai lá, né? Criou dentro do teu cérebro, ninguém vai te impedir. Ninguém vai, porque ele acredita. Ele acredita em tudo que você quiser. Pois é. E aí foi exatamente isso que eu entendi, sabe? Que eu precisava trabalhar muito mais a equipe com relação ao pensamento, com relação ao comportamento, com relação à mudança de hábitos, quebra de paradigmas e crenças. E aí foi só trabalhar aquilo. E aí depois todos os números e a performance foi consequência. É aquilo que você falou, a equipe começou a acreditar mais em si mesmo, mais autoconfiança, perceber que poderia ampliar muito o leque de habilidades, né, com várias coisas. Comecei a entender também que às vezes as pessoas certas sempre são certas, mas às vezes elas estão no lugar errado. Então eu comecei a fazer mudanças na empresa mais relacionadas à habilidade, que as pessoas gostavam mais de fazer mesmo, tinham mais habilidades. Nossa, aí foi sensacional. Daí, assim, um ano e meio já abri a segunda franquia. E aí, nossa, foi muito legal essa experiência que eu tive, né? E aí veio a pandemia.
E aí, Ah, né, pandemia. a Lição de vida pandemia, global. grande lição de vida. E aí veio um segundo divisor de águas da minha vida, porque aí eu tinha, é normal, meio que acomodado com relação àquele conhecimento que eu tinha, com relação a aonde eu já tinha conseguido chegar, e estava muito legal, muito bem, obrigado. E aí teve muitas situações que, assim, entrou em contingência, né, aí eu acho que muita gente precisou fazer demissão de colaboradores e tal, enxugar a equipe, e eu passei a ter que fazer coisas que eu já não fazia mais, que era o financeiro da empresa, a estratégia tributária, sabe, toda essa parte mais burocrática que eu falo ainda bem que tem gente que gosta, né, porque não é da minha área, não é da minha alçada. E aí eu enchi o saco mesmo. Aí eu falei, não é mais isso que eu quero para minha vida. E aí eu juntei então o conhecimento que eu tinha, fazendo esse processo primeiro comigo. Eu fiz a formação pelo maior instituto do Brasil hoje, né, da América Latina, que é do Instituto Maurício Sampaio, de Gestão de Carreiras. E eu apliquei em mim primeiro. Então, Letícia, quem é você na fila do pão? E o que que você vai fazer? O que que você vai fazer daqui para frente? Os próximos 10 anos aí da tua vida e da tua carreira. E aí eu tive certeza, sabe? Se não é um sim com certeza, não faça, eu costumo falar. Mas também se é um não com certeza, desiste, né? Não é desistir, é só seguir para o próximo passo, né, Nádia? Exato. E aí foi onde, ali, fazendo análise da minha carreira, da minha expertise, as habilidades que eu já tinha, o networking também, que você falou antes, né, na nossa conversa, que é fundamental. O que que eu faço com tudo isso aqui? E aí sim eu entendi que era ter a Invicta Consultoria. E aí eu fiz ela, já estava na minha mente há muitos anos, no meu coraçãozinho. E aí eu abri então a Invicta Consultoria e Treinamentos. E hoje, olha, realmente tem muito trabalho, muita coisa aí acontecendo para 2025 também. E fiz a transição de carreira, então, como franqueada, né, como dona do negócio, para daí efetivamente continuar isso, não na rede que eu estava, pequena, mas ampliar isso para outras áreas, outros negócios, né? Na pandemia surgiu também o desejo que eu tinha há algum tempo, é o segundo livro que eu escrevo. Eu acho que eu não tinha te falado isso, É né? Essa novidade, eu tô verdade. contando aqui em primeira mão, viu? É o segundo livro que eu escrevo. O primeiro livro, ele é um romance que eu escrevi na minha adolescência. E tá lá na biblioteca lá da minha escola, lá da minha cidade, Até a né? TV ficou emocionada. Isso. Que E, bacana, aham. E Letícia. E qual é a tua aí, cidade? Já conta, né? gente, eu sou Quem de. está nos vendo não sabe. Pois é, eu nasci em Guarapuava, gente. Então, eu sou Olha, guarapavana, paranaense. E aí, a minha mãe, ela veio, né, comigo. Eu já tinha um ano, mais ou menos. E aí, nós íamos morar em Missal. Então, né, aqui pertinho de Foz do Iguaçu, para você que está mais longe, é uns 70 quilômetros daqui de Foz. É uma cidade lindinha, gente, de predominância de habitantes germânicos, né, de ascendência alemã. Linda, linda, linda cidade. Eu fiquei até os meus 18 anos, onde aí não tem faculdade e tal, e aí eu tive que sair da cidade para poder fazer faculdade, né? Então, de Missal. que E bacana. aí, durante a pandemia, então, que eu tinha vendido as empresas, fazendo o meu plano de carreira, plano de voo, né, que a gente chama hoje, e tal, comecei um projeto nas escolas, que você já conhece um pouco, e aí eu falei assim, não, agora é hora de transformar a minha dor. Eu passei por depressão, né, por síndrome de burnout também, junto, Nessa época da nessa pandemia, época, na pandemia, por situações da minha vida pessoal, que acabou virando livro. Então, se uma coisa que a gente aprende no franchising, Nádia, vê se você concorda comigo, é que do limão a gente não faz uma limonada, a gente abre lojinha de limonada. bem isso, é isso aí, bem falado. E aí É foi isso. então que eu falei assim, não, agora é a hora, é o tempo, eu tenho tempo para fazer isso, me dedicar. E aí foi aonde eu escrevi o livro, então, para contar um pouquinho da minha história. Aí. E aí você já pode resumir um pouco, né? Porque aí quem tiver interesse já vai entrar aqui nas mídias sociais da Letícia, né? Porque ela tá vendendo esse livro, gente. Pois Tem é. aqui, quem tá no Paraná é fácil, mas nós estamos falando para o mundo, não é para o Paraná. Então, Então, pode ser que alguém entre em contato para querer esse livro aí, porque esse título, vamos falar, né?
Arrebentou, hein, amiga? Como é que foi isso, esse processo de criação? É tudo cérebro, não tem jeito, É né? tudo cérebro, tudo. Primeiro que, Nádia, o escrever para mim sempre foi uma coisa natural desde a minha infância. Sempre escrevi poesia, escrevi música. Então, Inteligência linguística predominante. aham. E aí ter escrito livro na adolescência. Eu cuidava do jornalzinho da escola também. Então, eu gostei sempre disso. E aí, quando eu fui para terapia, que foi a primeira vez que eu tive, e última, né, que tive depressão, Isso aí. o meu cérebro travou. Foi uma coisa inacreditável, porque o quanto você me conhece já há tantos anos, eu sou polivalente, eu não paro, eu sou ligada no 220 e meu cérebro simplesmente parou. Mas isso é um alerta, Lê. Isso é um alerta para Total. todas essas mulheres que querem abraçar o mundo em algum momento, né? E aí eu lembro da fala da doutora Cirlei no nosso No congresso, me mês. marcou muito aquela fala. Se você não tiver tempo para cuidar da saúde, você vai ter que parar a sua vida para cuidar da Isso. doença. É muito forte isso que É ela falou, né, Jane? fortíssimo, Foi assim, fortíssimo. um soco no estômago, não foi nem um Mas, tapa na cara, foi muito forte exatamente. mesmo, viu? E ela tem toda a razão, e é sobre isso. E aí o meu corpo justamente começou a dar esses sinais, né? Não só na questão da depressão, a tristeza ali e tal, mas também várias situações psicossomáticas. Então, eu tive infecções do nada e severas, tive alergias do nada, severas, Nada é dor do aonde, nada. todo dia acordava doendo em alguma coisa, Olha só. sabe? Então, foi uma loucura a quantidade de médicos especialistas, nódulos na cabeça. Nódulos no seio, na mama. Não, olha, infecção de útero. Foi um negócio inacreditável que o Que nosso coisa. cérebro comanda. É inacreditável. Seu corpo falou, vou O fazer um corpo motim, falou, e vou se te você parar. não parar pelo Bem amor, isso. vai ser pela dor. E aí, muito interessante que eu nunca tinha me visto nessa situação. Eu não sabia nem como me acolher, né? Acredito. E a gente acaba E, sendo dura demais, malvada até com a gente mesmo, né? Não tem uma linguagem pois é, compassiva. pois é. Mas eu aprendi a me mimar e me amar de um jeito agora também, que aí eu virei mimada. Como diz o outro, é insuportável. Pois é. E aí, a minha psicóloga na terapia, bom, pelo menos eu sempre pensei assim, se alguma coisa não tá funcionando bem, alguma coisa está errado, né? Então, como Perfeito. eu percebi ali, fazia 1 mês e meio, né, que eu tava ali naquela tristeza e não reagia, eu falei, não, realmente eu vou buscar ajuda. E aí eu fui para o tratamento psicológico. E as situações que aconteceram foi assim, bem pesadas, e eu não conseguia falar. Eu Olha, só chorava. Eu não conseguia falar, eu só chorava. E foi assim, não quase dá um nem para te mês. imaginar. Pois é. É impossível É, criar essa imagem. mas é isso mesmo. E eu falo, quando a gente se liberta, a gente entende que não é vergonha nenhuma a gente falar, porque isso pode ajudar outras pessoas, né? Perfeito. Então, ela muito sábia, sabe? Fez algumas perguntas com relação ao meu perfil, eu era e tal. E ela falou assim: Você gosta de escrever? Ela me viu com um livro, né? Você gosta de ler? Você gosta de escrever também e tal? Coloca no papel o que você está sentindo. Nas madrugadas, porque eu passei muitas madrugadas em sono, muitas, sem sono, né? E ela falou: Começa a escrever, acorda de madrugada e vai colocando o que você está sentindo, então. E aí depois eu fui entender, até para poder escrever o livro, a quantidade de conexões, né? A gente tem neurônios espalhados pelo corpo inteiro. Exato. Nossa, descobriram uma imensidão de neurônios que a gente tem no coração e essa conexão que a gente tem da mão com o cérebro. Então, por isso que a gente aprende 2 vezes quando a gente escreve, por isso que a maioria dos artistas, as pessoas, para poder ter conexão com o coração, com a alma e com o cérebro, é manual. Escreve Para na nem que mão. depois vá para o computador, depois vá, enfim, né, mais a mão, porque fica muito mais fácil para o cérebro entender o que você está querendo fazer. E aí foi aonde começou a surgir um capítulo, 2 capítulos, aí numa madrugada, né, que eu sou bastante religiosa, né, de muita espiritualidade, que eu estava fazendo uma novena na madrugada e tal, que eu falei assim, Senhor, por que que eu tenho tanto esse sentimento de bastarda? Por que que eu fico sempre a vida inteira eu fico me sentindo
menor, diminuída, que eu não valho tanto como eu imagino, quantas pessoas falam para mim, nossa, é natural, né, Nádia? Às vezes a gente tá assim na posição, como a gente sempre esteve, de ir à frente das coisas e tudo, a gente acaba tendo uma vitrine um pouco maior. Nossa, como você é maravilhosa, como você é extraordinária, nossa, como você é inteligente e tal. E bate em vocês e fala assim, cara, eu não sou isso. Não, eu não sou isso que você está pensando. Ah, na hora você agradece com aquele sorriso amarelo, mas o síndrome de ser síndrome de bastardo, né? Ela é um nível de autorrejeição muito profunda, é muito grande. E nesse momento que aconteceram os fatos, que aí eu tive essa madrugada que eu passei, eu falei assim, como é que eu vou me livrar disso? Cérebro, me ajuda. Sabe, Jesus me ajuda, o universo me ajuda. Eu falei, mas como é que eu me livro disso? Porque isso está me afetando, isso está paralisando a minha vida. Eu ficar sem projetos foi uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, nunca. Não consegui ter visualização de futuro, a minha mente travou mesmo. O que Platão explica, né, na psicologia, que é a caverna de Platão mesmo, né, que você só enxerga o escuro. Não enxerga, na verdade, né, mas enfim. E aí foi aonde começou, então, esse processo de escrever. Eu ia nas sessões, escrevia, nas sessões escrevia e tal, mas ainda sem pretensão de ser um livro. Terapia mesmo. Terapia mesmo, efeito Escrita, terapêutico da exatamente. escrita, né? E como realmente, sabe, de uma semana para outra, parece que o meu cérebro ganhava mais 10% de upload. A próxima semana, mais 10%. E assim foi indo, sabe? Até que você recebe alta, né, da psicóloga, ela fala, não, agora tá tudo bem, tá tudo certo, ok? Mas eu acho que fazia uns 3 meses que a gente tava na terapia, ela olhou, falou que eu terminei de conseguir contar tudo que estava acontecendo. Ela falou, Letícia, que novela mexicana que é a sua vida. Ela falou, gente, essa história dá um livro. E aí eu pensei comigo ainda na síndrome de bastarda, né? Tava assim, capaz que isso dá um livro, né? Imagina se alguém que vai ler um livro sobre isso, uma história sobre isso, capaz, né? E só que aí foi, sabe, ficou ali a sementinha, e à medida que a minha mente foi melhorando, aí eu comecei a enxergar algumas coisas, sabe, nesse sentido mesmo. Falei, nossa. Aí eu comecei a estudar. Eu falei, como é que seria então esses capítulos? E como é que seria a gente falar com profundidade? Trazer a ciência, trazer a neurociência, trazer a psicologia e outras filosofias pensam sobre essa questão, sobre a dor da rejeição. Como é que se trata isso? Como que se cura disso? Como que se supera isso? E aí virou realmente o apêndice do livro, que é toda a parte científica do livro, então. Então ele tem, no começo até o capítulo 16, contando a minha história dessa situação com relação a ser uma filha fora do casamento, e o quanto isso foi sendo, eu fui colocando lá num porão lá, né, essas dores, e aí em um momento da minha depressão, essa dor ela explodiu de uma vez. Aí teve situações com relação a reconhecimento de paternidade, de DNA, aí explodiu tudo mesmo. Caraca. E aí, Inédito isso pra mim, total. pois é. Daqui a Vou ler pouco. esse livro e vou te trazer de novo aqui, tá? Porque aí eu vou ficar te perguntando. Agora eu tô louca pra ler. Então, e Nádia, eu falo assim, é muito mais uma superação da mente do que necessariamente uma superação de vida. Não tenho dúvida. Mas, meu amor, se a gente for parar pra pensar, é tudo aqui, né? Porque quem te disse que você não merece? Quem te disse que você não é capaz? É o autoflagelo, é a gente achando que não merece. E eu digo isso para você com muita propriedade, porque eu já passei muito por isso e às vezes eu tenho que me vigiar, eu tenho que ficar esperta. E hoje no café a gente estava conversando, né, Rafa, sobre isso, porque a gente estava falando de você, né? Então, e a gente gosta de falar de coisas boas, de Ah, pessoas maravilhosas, tá, amiga? Então, assim, é muito forte isso, como a gente cria fantasmas. Porque se as pessoas estão te dizendo, por que você não acredita? Por que a gente não acredita? Cara, a pessoa fala pra você, nossa, Letícia é maravilhosa, Letícia é incrível, ela fala super, ela isso, ela aquilo. Por que a gente não acredita? Por que a gente tem que ter esse sentimento de autodepreciação,
né? Então, realmente, a gente precisa ter mais amor por nós, auto-amor, e é uma coisa assim que as pessoas falam muito, e a gente ensina as pessoas. Mas como é difícil praticar isso, hein? Pois é, essa foi o maior laboratório de vida meu, Que porque eu coisa! justamente, né, eu tenho programas de inteligência emocional dentro das empresas, a parte comportamental, e eu não tinha vivido essa experiência do que é um cérebro pós-depressão e um cérebro pós-Covid também, né? Então, isso foi muito importante, né? E então, o nome do livro surgiu, que você perguntou, porque é a minha realidade, né? De ser uma filha fora do casamento, e ter que uma vida inteira ter que trabalhar assim para provar que era boa o suficiente, que merecia o suficiente, para não fazer nada de errado na sociedade, para não ser julgada. Então, assim, isso não foi de todo ruim. Carrega já o estigma, né? É o estigma, eu falo, é De como um se erro que você não foi seu. tivesse uma letra escarlate que identificasse, ela não é filha de fulano, entende? Mas aí eu E há quantos anos a tive, gente te conhece? Eu nem sabia de nada disso. Pra você ver como é uma coisa daqui. Ninguém sabe. Como diz, quem te conhece, hum, grande parte não sabe. Mas quem sabe? Você. A gente se acusa. A na- gente tem essa dificuldade de lidar, né, com essas pois situações. é, Nádia, mas é que também existia para mim um entendimento de que se alguém soubesse disso ia ser uma vergonha, Ah, com certeza. ok? Então, para mim, eu não lidava bem com isso de forma alguma. Então, assim, jamais se me perguntasse assim, né, que eu herdo e carrego com maior honra do mundo, né? O meu pai, Bernardo, né, querido, que hoje está no céu, que me deu esse sobrenome, que me adotou, né? Então, imagina se alguém soubesse que eu não era esmanioto mesmo, entende? Que Era uma loucura. vergonha muito grande, enorme. E tudo que eu fiz na minha vida profissional e tudo é sempre para honrar de uma forma assim intacta, entendeu? Manter esse sobrenome que foi me dado, né? Em respeito à família, meu Deus, que eu amo eles demais, demais. O livro até tem uma homenagem à família Ismanioto, inclusive, né? Porque esse sentimento, ele é um sentimento. Com certeza. Não é que às vezes as pessoas até tenham feito coisas para vocês, tá? Uhum. Para você, que Tá muitas vezes muito não mais foi o meu ligado a uma caso. Há uma sensação. sensação, são crenças instaladas, são os fantasmas que você deixa entrar em algum momento e eles ficam ali. E esses fantasmas ficam falando no seu ouvido Ah, e sim. fazem você acreditar em certas coisas que às vezes nem existem, né? Então, o livro ele fala porque existe no momento justamente de pandemia que eu passava por depressão, que eu tinha todas essas situações, o meu suposto pai biológico resolve fazer então o reconhecimento da paternidade depois de 22 anos. Veja só. E aí foi um processo bem doloroso, mas que para mim tá tudo certo, né? Falei, que bom que enfim, era uma notícia muito boa, maravilhosa. E aí a gente vai fazer o exame de DNA então para ficar registrado, para ficar organizado. E aí o exame de DNA deu negativo. Você tá brincando. E aí a gente passou por uma contraprova, porque por mais que as pessoas achem que o exame de DNA ele é É uma coisa 100%? definitiva, ele Uh-uh. não é, né? Hoje ainda existem, em certos países chegam até 23% o índice de falsos positivos e falsos negativos de DNA. Outros países, dependendo da técnica que o laboratório utiliza, Utiliza. diminui Uhum. muito esse número, mas ainda acontece. E eu fui fazer então o exame de contraprova num outro laboratório. E daí o segundo exame de DNA constou negativo novamente. E aí entra toda uma Putz, grila, como diz, já foi situação, mexer que estava quieto e ainda tudo isso. teve toda uma situação de e agora? Quem que tá mentindo para mim? O que que tá acontecendo? Eu estou com 41 anos agora e a minha vida foi uma mentira? O que que aconteceu? Eu sou filho de quem? Sou filho de quem? O como que é essa história? Talvez não tenham me contado. E aí, uma das possibilidades, conversando com o laboratório, falar: olha, a gente tem que ter networking mesmo, e a gente tem que buscar não instalar tanta caraminhola na nossa cabeça e procurar informação.
eu falei com gente do mundo inteiro sobre genética. O que você imaginar sobre DNA, eu li, estudei, e você me conhece, você sabe que eu não tenho preguiça, né? E foi isso que eu fiz. Então, os laboratórios me disseram, olha, ainda não é 100% de certeza com relação aos DNAs. E também pode acontecer o seguinte, por mais duro que te seja isso, a gente precisa te falar. Pode ser que também você não seja filha da sua mãe. Pode ser que você talvez tenha sido trocada na maternidade. E aí eu fui investigar a maternidade que eu nasci e aconteceram muitos e muitos e muitos erros nessa maternidade que eu nasci. Ela tem muitos processos antigos, hoje não mais, né? Porque a gente sabe que existe todo um protocolo de segurança hoje no Brasil com relação a isso, mas ainda acontece, né? Roubo de bebês ou troca de bebês ainda acontece, né? E aí eu tive que fazer o exame de DNA com a minha mãe. Aí foi a mais difícil de todas, porque aí demorou meses para minha mãe também ter coragem de conseguir fazer o exame de DNA. E aí a gente resolve então fazer o exame de DNA. E aí, graças ao meu bom Deus, pelo menos nesse exame de DNA, primeiro que a gente fez, fizemos um segundo, depois também nos dois, constou que realmente ela é a minha mãe. Então, Nádia, existe uma outra situação também que hoje, quando acontece esse tipo de casos, hoje a genética sugere que você faça um exame de consanguinidade, que você amplia o mapa genético. Então, você pode fazer exames com os seus supostos irmãos, ou tios, ou alguma coisa assim. Então, esse é só o momento que eu termino o livro, dando um spoiler, sabe, dele, que eu não tenho essa resposta até hoje, eu estou no aguardo disso, né, de que essa suposta família, ela queira fazer, então, né, esse exame de consanguinidade, para que eu consiga entender, né, o que foi que aconteceu e que eu possa, então, saber se realmente são, né, a minha família ou não são. Enfim. Então, estamos assim, e por isso é a história do livro. Eu precisava, né, fazer terapia sobre isso e precisava escrever sobre isso. E daí, quando eu entendi o quanto isso poderia esclarecer muito, muito mesmo as pessoas, sabe? Porque não é uma decisão minha buscar os meus direitos e entrar com processos judiciais e tal para resolver essa história. Eu não quero isso. Mas talvez seja o direito, tá? E talvez seja a vontade de algumas famílias entender que essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas, elas têm esse direito, sim. Tá? Então, uma vez que uma situação como essa você leva, né, para uma vara da infância, adolescente ou até mesmo para um juiz, é determinado sim que se faça o exame de consanguinidade, né, de forma Interessantíssimo. jurídica mesmo, né, organizada. Então, é isso, um pouco sobre o que fala sobre ele, fala muito mais coisas, né, mas é isso. E obrigada pelo esse espaço para poder Imagina, falar só um que, ó, pouquinho, né, ninguém sobre isso. chega aqui sem sair de uma saia justa. Eu tenho uma pergunta muito importante para te fazer. Ai, 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 vamos Mas lá, assim, Nádia. para mim é a pergunta da vida. O que que isso mudou na Letícia? O que que nessa mulher incrível, mãe de 2 filhos, né, que a gente estava falando Ctrl+C, Ctrl+V, né, de nós duas, não é brincadeira, porque você falou o nome do seu pai é o mesmo do meu. Meu pai falecido também Bernardo. O Rafael tá dando risada, não é por acaso, tá? Gente, O que 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 muda, bom. minha amiga? Você ser filha de Uhum, Bernardo, uhum, que te amou e te criou como filha, uhum, te deu um sobrenome, uhum. deu amor, deu carinho e forjou você para ser o que você é hoje. Era o cara que estava na tua vida, na tua história, percebe? Eu entendo que eu me coloco no seu lugar de querer buscar, de querer saber, de curiosidade, mas o que que isso vai mudar na essência dessa mulher incrível que você é? Pois é. Nádia, hoje assim não é nem por curiosidade de saber, porque no livro eu conto, eu nunca busquei o meu pai biológico. Ele Perfeito. aconteceu. Então Certo. eu sempre fui extremamente feliz e grata. Sempre me senti filha, né, do seu Bernardo, apesar de ter sido adotada por ele. Aconteceu da outra parte solicitar esse DNA para poder ser feito o registro do reconhecimento. E eu falei, ok, se é a sua vontade, tá aqui, vamos fazer, vamos deixar resolvido.
porque existia um momento, né, de que esse suposto pai biológico, ele estava com problemas de saúde um pouco severos e queria deixar resolvido se acontecesse alguma situação, né? Mas o que mudou, Nádia, para sempre na minha vida é o autopertencimento. Ótimo. Eu entendi que se você não pertence a você mesmo, você vai passar o resto da vida querendo pertencer a alguém. Perfeito. E foi a grande ferida emocional que eu falo que definitivamente eu consegui curar. Isso sim, sabe? É que parecia que eu sempre estava esperando o reconhecimento de alguém na minha vida. Mas Validação, a gente sabe? chega um momento a gente vive isso na nossa vida, de estar nesse degrau. Mas isso não pode te segurar ali para o resto da vida. Mas isso me segurava e muito, Eu sabe? acredito. E tem gente que doía o meu passa ego. por essa existência inteira nesse degrau. Sim, pois é. E o ego, né? Porque como assim, né? Como é que essa história vai ficar assim, entende? E aí quando Como é que eu não sou do meu pai e da minha mãe? né? Como assim, né? E aí eu me despi disso totalmente, assim, sabe? Eu, nesse Parabéns. tempo, eu me permiti ser só a Letícia, mãe do Bernardo, do Guilherme, e Uma esposa do sementinha Juliano. no Foi mundo. isso, Pá, tá só aqui. isso aqui, Que sabe? deu à luz a 2 crianças maravilhosas, tem um esposo incrível, tem uma trajetória de vida. E é isso. Pois é. Nós somos o que somos e porque nós somos, enfim. E eu pertenço a quem? A mim. Se eu não tiver esse pertencimento de mim mesma, se eu não achar que eu sou fodona da parada toda, né? Quem que vai achar? A gente vai ficar projetando isso a nossa vida inteira, esperando o amor de alguém, esperando o reconhecimento de alguém. Pois é. É difícil. É muito É difícil. muito difícil a gente superar isso, sair desse degrau, mas é fundamental. Mas é muito natural, Nádia, nas pesquisas que eu fiz, as crianças adotadas, né, e nascidas fora do Não tenho casamento, dúvida. elas crescerem com esse tipo, né, de crença limitante, né, e muitas vezes até viram esses traumas, né, e foi o que aconteceu comigo, porque eu não entendia, e aí ao estudar a minha história, entender tudo, eu entendi quando nasceu isso, como que começou isso. Então foi isso, sabe? E por incrível que pareça, eu falo pra você que o cérebro, quando você dá um comando, que você decide, eu lembro exatamente o dia, assim, na madrugada, que eu dei um murro, assim, no chão, entendeu? Eu fiquei 2 dias, não façam isso, tá? Mas eu dei um murro no chão, assim, pra não gritar, pra não acordar os meus filhos, assim, que eu falei, chega. É o basta, né? O dia D. É o dia D do basta. Eu falei, chega. Chega de vitimismo, chega de achar que, né, você não merece. E outra, foi que eu falei assim, o autopertencimento. Eu falei assim, quem é você, Letícia? Porque Nádia, é um caminho, às vezes, que o mundo corporativo traz para você, que você se identifica com quem você é pela profissão que você tem, pelas empresas que você tem, ou, né, por quem você é na sociedade. E não é nada disso. E não é nada disso. Só que eu não tinha entendido isso Mas ainda, muita Nádia. gente não entende. Não E nós, tinha. como mulheres, no ambiente corporativo, e eu sei que você sabe muito bem do que eu tô falando, a gente sempre tem que estar provando muito mais do que os homens. Nossa, O infinitamente nosso mais. potencial, a nossa capacidade, a nossa determinação. Aí, quando eles veem a gente grávida, o que que eles pensam? Ih, agora já era, né? Acabou a carreira. Não é assim? É exatamente E a gente assim. ficou grávida na mesma época, né? Foi. Pois é. Filhos de pandemia, né? Filhos de Um pouquinho pandemia. antes da pandemia, na verdade, quando começou a pandemia, o meu filho tinha 6 meses, o teu tinha um pouquinho mais, né? Pois é. É uma loucura. Mas a gente, enquanto ser humano, e por sermos mulher, a vida é um pouquinho mais complicada, Uhum. né? E aí a gente se vê numa situação como a que você se viu, porque se sendo filhos, né, encaixados biologicamente numa família, a gente já tem esse sentimento de não pertencimento, quiçá uma criança adotiva ou que passa por isso que você passou. Então, não tem explicação. Daí, ainda vem mais uma análise bem importante para o mundo educacional, que eu acabo sempre puxando o gancho, Sim. da Uhum. importância da gente desenvolver e criar uma escola que forge o ser humano
para viver em sociedade, não para ficar adquirindo conteúdo, porque o conteúdo hoje ele é acessível para todos nós. A gente precisa de uma escola que dê oportunidade de a gente trabalhar as emoções, reconhecê-las, trabalhar o senso de pertencimento a si próprio, trabalhar o nosso, tudo aquilo que vai, realmente são as habilidades que a gente precisa para se tornar um bom ser humano, um bom cidadão, um bom pai de família, uma boa mãe de família e até um bom filho, e encontrar o nosso caminho nessa sociedade. Então, a escola precisa mudar muito e eu sei que você tem um projeto lindo, eu quero que você fale disso. Nossa, Nádia, é tão forte isso que você disse que, assim, eu trago todas as honrarias sempre, eu falo primeiro é Deus, né? E a minha mãe, né? Os meus pais, mas segundo os professores. Seja em qualquer escalão, os professores educacionais, os corporativos, enfim, né? Mas quando eu tinha 15 anos, Nádia, que foi uma fase muito desafiadora, porque eu fui uma criança e uma adolescente bem gordinha. Gordinha mesmo, assim. Então, foi muito difícil para mim essa fase, assim, também de não conseguir me encaixar ali. E aí, houve na escola, através de uma iniciativa do Sebrae, um projeto chamado Adolescente Administrando o Futuro. E nesse projeto eram oficinas para você também se conhecer com relação às habilidades, tinha teste vocacional, sabe? Então, assim, era no contraturno escolar, foram alguns meses de projeto, e eu entendi e falei assim, nossa, como eu tenho habilidade para gestão, para administração, né? Como eu tenho habilidade de comunicação, e eram coisas que eu não fazia ideia que estavam ali. Sabe, foi muito legal, foi um despertar. E foram através dessas ferramentas, né, educacionais, os jogos educativos, Bacana. sabe, tudo isso. E eu tô falando, nossa, 43 anos, hoje tô falando dos meus 15 anos, olha só. 30 anos. E aí, isso assim, eu tava numa fase assim que tava muito difícil, de verdade, sabe, que adolescente pensa em fugir de casa 50 mil vezes, né? Ah, mas qual adolescente Que não, adolescente a né? gente não pensa, né, tadinho dos nossos pais, né? E aí, Tadinho do nosso cérebro, que tá lá louco com aqueles hormônios deixando a gente hormônios, tudo doido. tudo, né? E aí eu pude entender, sabe, que era adolescente aquela, que eu tinha um futuro, que existia você fazer vestibular para ter boas notas e ganhar bolsa, né? Porque eu achei que a minha vida ia ser aquilo ali, não, né? Como é que A gente numa faz cidade uma de 10 mil tempestade num habitantes, copo né? d'água, né? Não, mas é também não ter noção de mundo Não ainda. tem, Não mas não tem. tem. E aí aqueles professores apresentam tudo aquilo, falam sobre aquilo, que você pode morar numa república, dividir as despesas, que tem como você trabalhar, né, e você né, fazer faculdade ao mesmo tempo. E aí eu falei, nossa, dá para fazer tudo isso? Dá para fazer tudo isso. E aí dos 15 anos eu tive meu primeiro plano de voo de carreira. Então, com 18 anos, estava tudo esquematizado. Eu fiz 18 anos, na semana seguinte eu saí de casa. Só que não fugida, com plano de voo, né? Não façam isso, crianças, não Boa fujam ideia. de Tem casa. que ter Façam um um plano de plano. voo. E aí foi muito interessante. Eu já tinha reserva financeira, né? Dos 15 até os 18. Então, tudo isso. E eu já sabia o que eu queria fazer de vestibular, já tinha mapeado as faculdades, já tinha visto tudo isso. Então, foi muito diferente, né? E Transformando o aí, veneno em remédio. e eu tinha, Nádia, esse desejo, né, no meu coração de que um dia que eu chegasse no determinado patamar da minha vida, financeiro e talvez até de empresarial e tal, eu queria poder voltar para as escolas e fazer isso. E quando veio o coach na minha vida, eu falei, agora sim tudo faz sentido. Eu entendi que lá naquela época, nos meus 15 anos, já estavam sendo aplicadas ferramentas, né, para minha mente, o meu cérebro, o meu amadurecimento, técnicas de coaching já naquela época, entende? E que aí me moldaram muito da Letícia profissional que eu me tornei, porque eu não teve barreiras para mim, Nádia, assim, tudo que eu quis fazer, que eu coloquei na minha mente e tudo se tornou possível, tudo Mas aconteceu. é Não a tem prova, nada né? que eu não tenha colocado ali no papel que não se Realizou realizou. aqui, Tudo, e muito antes do tempo ainda, inclusive, que é assustador, né? O conta PNL é inacreditável também. E aí foi quando, nessa situação de pandemia e de escrita do livro, da depressão e tal, que eu comecei a melhorar um pouco, eu ainda não me sentia preparada para assumir projetos nas empresas, no corporativo. Porque eu construí uma história de credibilidade, de responsabilidade, né? E aí como é que você liga para o empresário com um treinamento agendado, com uma situação lá toda, um projeto acontecendo, você fala assim, essa semana eu não estou bem, eu não vou.
E não é nem de doença, é de mental, entende? Sim. Como é que você, né? Então, eu falei, não, eu vou me permitir ser só a Letícia agora, né? E só mãe, e só dona de E não casa, é e eu só. vou cuidar de É a mim. Letícia, é Nossa, e a não é mãe, só. é a dona de Minha casa. nossa, é Por sobre que que a isso. gente, né, viu? Como é que é? É parte do discurso. Mas você é só isso? E Como aí, assim? pois é. E aí, uma das coisas que normalmente as pessoas falam pra mim, Letícia, como os seus filhos são educados? Como que parece que é tão fácil pra você, a maneira com que eles comunicam, se falam, e eu falo, eu não tenho, eu, assim, raras as vezes, de verdade, quem nunca, tá? Mas assim, eu tive que dar um tapa, chinelada, entende, neles. E eu uso muitas ferramentas de coaching em casa com eles também. Então, eu não tenho estresse com eles com relação às atividades, eles levantam, fazem o que tem que fazer, às vezes tem que dar uma lembrada e tal. E eu falei assim, nossa, tá, começou a ficar recorrente isso. Ah, Letícia, fala sobre isso e tal. E aí eu falei assim, nossa, e se eu agora pegar e fazer aquele projeto na escola, então, né? Que eu queria lá atrás fazer, pelo menos ir fazendo alguma coisinha para sair de casa. E muito incentivada pela minha psicóloga. Letícia, faz qualquer coisa, mas faz. Ah, vai fazer jardinagem. Eu falei, que jardinagem, né? Não vai pintar alguma coisa? Né? Não é comigo esse negócio, né? Ainda que aprendi a cozinhar, tá? Então, hoje eu cozinho super bem pós-pandemia, tá? Mas o meu negócio é estar com gente, né? Então, eu falei, então vamos fazer isso. Fui para a escola, conversei com a coordenação, sabe, tudo sobre isso. E aí a gente fez a quatro mãos. O meu projeto não é só meu. Eu Legal. conversei com os professores, eu conversei com os coordenadores, eu falei com os alunos, que é uma coisa que eu já aprendi a fazer. Você tem que fazer diagnóstico, tem que falar com o cliente antes de você lançar o produto. E aí Perfeito. foi isso que eu fiz. Aí eu fiz a primeira turma e aí foi sensacional. Aí na segunda turma eu já tinha formação já de orientação vocacional e coaching vocacional, então eu já incluí mais ferramentas. E aí na terceira turma eu validei o método. Aí eu tive a mentoria e tal e validei o método Invictus, né? Que é o programa comportamental de desenvolvimento de carreira, de empregabilidade e também de empreendedorismo nas escolas. Que bacana. Então, é uma oficina de uns 2 meses e meio, mais ou menos, em contraturno escolar. Uma vez por semana, os alunos vêm, passam a tarde toda nessas oficinas que a gente faz gincanas, faz eventos, a gente faz várias coisas para eles entenderem o que, que vai ser o mundo do mercado lá fora quando eles entrarem trabalhar. Então, a gente tem trabalho de hierarquia, de dinâmicas do grupo, de mudança de liderança. É muito legal essa prática aí que a gente faz, né? E daí eles Muito recebem um legal. certificado e tal. É bem, bem legal. Que bacana. Parabéns. Eu fico assim imensamente feliz. Você merece, não pare. Siga Obrigada. sempre firme, porque tudo que a gente traz para o mundo como semente de sabe, de uma ideia que você tem um objetivo muito grandioso, é propósito. E esses propósitos movem a vida da gente. A gente não precisa nem. Eu sempre falo, quem tem propósito não precisa nem comer, né? Ele consegue viver assim plenamente sabendo que ele vai conseguir tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que a pessoa deseja, porque é muito simples. Quando você entende como o seu cérebro funciona de verdade, e é por isso que a gente está aqui, sabe? É, obstinado, falando sempre do poder, da capacidade que o nosso cérebro tem de cocriar e de fazer coisas incríveis, né? Todas as loucuras das mentes mais incríveis do planeta, né? Elas nasceram na mente das pessoas, no cérebro delas. E é esse o instrumento que democraticamente, né, as forças divinas do universo deram para todos nós. E veja, o potencial é a gente que vira a chavinha, não é assim, Letícia? Mas pessoas como você, num projeto como esse, e tantas outras, né, que tem pelo mundo, né, levando essa oportunidade das pessoas tão jovens entenderem, quanto mais cedo a gente entende, uau, né, aquela coisa, né, tomou a pílula azul, né, a gente sai daquela bolha, a gente sai de um processo muito simplista, né? De que a vida tem que ser só isso. Não, a vida é muito. A vida é maravilhosa. Cada dia que a gente vive aqui é incrível e muito obrigada por poder conhecer isso mais de perto, compartilhar com tantas pessoas e a gente tem que divulgar mais isso. A gente precisa, viu? E
a importância que tem dessas atividades que a gente faz, né, neuromotoras, que às vezes não tem muito a ver com efetivamente a nossa prática do trabalho no dia a dia, mas que ajuda a gente a se libertar de várias, né? Eu imagino que vocês devem ter, né, na ginástica do cérebro, muitas pessoas que às vezes bancários, sei lá, né, pessoas aleatórias lá que vêm às vezes fazer uma atividade para se livrar do estresse, para, né, para várias coisas, acaba criando um gosto às vezes acaba levando aquilo como um modelo de diversão para a família. Eu É, imagino isso, se né? livrar do estresse, da Porque solidão, do declínio cognitivo. E assim, eu digo para você, Lê, que a gente, enquanto negócio, eu digo que eu atingi meu grande propósito de estar podendo, através das unidades, dar oportunidade para outras pessoas de entenderem, né, o quanto o cérebro é importante. Só que tem um detalhe, esse ursinho está aí do seu lado e eu ainda não entendi, eu quero entender, porque eu estou vendo você levar esse urso para tudo quanto é canto, ele está na capa do seu livro, com certeza ele deve ser muito importante. Explica para nós. ele é muito importante, porque ele começou um novo capítulo da minha vida, que foi o dia que eu conheci o meu suposto pai biológico, e ele me deu esse urso de presente. Então foi o dia que eu conheci ele efetivamente frente a frente, assim, que ele me presenteou. Olha Então só. eu quero dizer, de todos os sentidos, esse livro ele é uma libertação, mas ele também é uma homenagem. Então, homenagem para minha mãe, é homenagem para meu esposo, para os meus filhos, as pessoas que me ajudaram até aqui, mas não é porque eu falo, não é um DNA que nos separa. Para mim, ele eternamente vai ser uma figura muito importante para mim, né? Que eu espero ainda que fique provado que realmente é o meu pai. Eu espero, eu tenho essa esperança sim, tá? De forma alguma eu tenho desistência disso. E por isso que ele está justamente na capa do livro, para que ele seja uma eterna memória do tamanho do amor e a gratidão que eu tenho por ele. Coloca ele É para isso. cá. Que lindo, Hoje uma aluna na Lê. escola também me perguntou, ô coach, mas por que que tem esse Esse urso aí, ursinho, que né? história é essa desse E eu não urso? falei para ninguém ainda, viu? A Ai, maioria não das pessoas já acredito que fala é assim, não, compre o inédito. livro que você vai ler o livro que você vai entender o que que é um Olha negócio, né? só. Mas aqui eu contei para vocês por Veja quê, que né? coisa maravilhosa. E, bom, e com relação aos pontos de venda, até que você comentou e tal, né? É, por conta de ter lançado o livro numa editora maior, assim, né? Ela tem várias conexões. Então, hoje meu livro ele está no mundo inteiro através das plataformas, na Ásia, na Europa, na China, até no Afeganistão, por assim dizer, Que tá? maravilha. Porque existe uma plataforma chamada Kobo.com, né? Todos esses links estão lá no meu Instagram e você pode comprar o e-book, né? Muito Então, bem. você pode ir no mundo inteiro para leitura em português ainda por enquanto, tá? Que a gente ainda não Letícia fez as Manioto sem traduções. fronteiras. Sem fronteiras, exatamente. Que coisa E boa. aí no Fico muito Brasil, feliz, viu? obrigada, Extremamente feliz, obrigada. porque assim, gente, não tem coisa mais gostosa do que a gente ver as pessoas levando história, construindo. Pensa quanta gente vai se identificar, né, com isso que você está vivendo. É gerúndio, né? Porque é uma vida. É, isso. Então, você está Uhum, vivendo isso. E uhum. vai ter o segundo, com certeza, contando todo o desfecho dessa história, que eu não tenho dúvida que você vai ter que escrever, né? Porque com certeza vai ter um happy end, né? Não tenho dúvidas disso. Ah, eu acredito também Porque que. você vai decidir isso, né, amiga? Uhum, Você decide. A uhum, felicidade é a gente que decide. Se a uhum. felicidade é algo que a gente constrói baseado naquilo que a gente acredita. E eu tenho certeza que não tenho dúvidas nenhuma que vai ser um desfecho muito feliz, muito incrível. Obrigada, viu? Parabéns, tá? Obrigada. E falando em neuroplasticidade ainda, puxando para esse gancho, é lógico que, gente, eu criei o livro para ser um e-book também, um workbook. Então, ele tem lá no capítulo 17, são 11 ferramentas que você pode trabalhar, que você pode realmente fazer, que foram que eu realizei na minha vida, Muito tá? Durante o bom. período de tratamento e tal, e que eu deixo de presente aí dentro do livro para as pessoas fazerem, né, essas Excelente. atividades.
nesse intuito, sabe, de trabalhar a mente mesmo para esse processo de decisão. Porque se você não faz nada para fazer uma retórica, uma narrativa diferente para tua mente, ela vai permanecer ali naquele lugar. E Exatamente. existem tantos outros lugares maravilhosos para estar do que no porão da sua mente. Bem isso, bem falado. E às vezes é só olhar ao redor, não é? É só olhar ao redor. Isso É, aí, Lê, que coisa boa. Ai, tô muito animada, louca para ler logo esse livro. E as 11 ferramentas, eu acredito que seja realmente a escrita terapêutica para que a gente possa, né, aprofundar algo que é fundamental, a gente escrever sobre aquilo que a gente sente. Eu sempre falo, meus filhos também fazem muito isso, de escrever o que sente. Eles têm os caderninhos deles lá. Os caderninhos de capa preta, ninguém pode mexer, tá lá. Essas são as coisas que eles falam sobre eles e é importante demais. A gente precisa se conhecer. E quanto antes a gente faz isso, mais produtivo, mais feliz e melhor a gente vai ser para o mundo. Pois é. E nessa situação também, Nádia, de movimento ali que eu escrevia, eh, essa questão, assim, que eu imagino que, assim, muitos adolescentes e muitas crianças hoje também estão no mundo do celular, né? Então, eu pesquisando também comigo, né, como é que eu poderia estar naquele momento de escrita, que eu precisaria que os meus filhos, assim, não passassem tanto tempo nas horas aí nas telas, foi onde surgiu na vida do Bernardo, né, do meu filho, que você conhece, O o origami, origami que que eu tá trouxe de presente aqui. para você hoje Ai, que também. lindo, olha só. Né? Então, eu entendendo a importância que tem, né, desse processo cognitivo, né, de cura e também de ajuda mental para ansiedade, né, para várias coisas, foi aonde ele começou a fazer. E hoje ele se tornou um origamista. E ele trabalha hoje com isso também, né, em eventos e tal. É parte das técnicas da E é ginástica do parte das cérebro, sabia? técnicas, exatamente, por isso que eu achei tão importante em trazer É hoje para lindo, falar, adorei, porque amei. eu vejo na prática a importância que isso tem. O quanto ele ficou mais calmo, o quanto ele fica mais tranquilo, mais sereno, sabe? É impressionante. E assim, na escola, né, todo mundo senta em roda dele, ô Bernardo, o que que esse origami você vai fazer hoje? Então amplia, né, também a vida social, né, da criança e tudo. É sensacional, gente. E é uma das práticas que eu sei, né, que é da ginástica do cérebro, é fazer isso. Então, hoje eu quis trazer de presente para Muito você, tá? obrigada, De Lê, verdade. E obrigada também vou deixar o mesmo. exemplar do Ó, livro aí para viu, você gente? de Não fique com presente. inveja. Autografado, olha só que honra. Obrigada, tá? Eu sei que você ainda vai Imagina. romper muitas fronteiras, né? E conte conosco para o que precisar. E eu acho que você vai ter que voltar aqui para falar de outras coisas, até essa parte de orientação de carreira que eu acho fundamental, né? Principalmente para os adolescentes que estão ali se batendo perdidos, achando que tem que resolver a vida antes de ir para a faculdade, e não é bem assim, É. né? A vida da gente, a gente constrói o caminho no caminhar. Uhum. Então, ninguém está livre de mudar. A gente precisa entender que a gente tem que estar preparado para a mudança. É. E situar os pais também, né, de que a gente não força ninguém a fazer nada, né? Perfeito. Porque o meu trabalho, eu Romper falo de essa coisa, ai, eu sou orientadora. advogado, meu filho tem que ser advogado. Nossa, gente, você destrói a vida do seu filho em vida, sabe? Eu tenho tantos casos assim que eu atuei mais como mediadora do que necessariamente como orientadora, sabe? Porque às vezes o adolescente ele já tinha decidido. Só que daí todo o movimento foi para realmente, ó, tá vendo? Realmente deu nas habilidades dele, né? Toda a situação que realmente serve para essa profissão. Só que eu não tinha como provar para os meus pais que era isso que eu queria mesmo de verdade. Então é muito interessante, sabe? Eu falo, esse trabalho, sabe, de fazer orientação vocacional não é só para adolescente, é para os pais também, viu? Mas eu acredito que muito mais para eles do que para os Nossa, filhos. Porque nada impede o filho de começar, né? As pessoas falam assim, ai, nossa, as pessoas não têm continuidade, começa uma faculdade, desiste. Gente, o que é isso? Se a gente não se identificou, se aquilo não foi para nós, é melhor que desista, com porque certeza. profissão, normalmente, a gente vai ficar muito tempo praticando aquilo. Então, a gente tem que procurar algo que realmente faça sentido para nós, para que não seja um fardo, um peso. Eu sempre falo, né? E é uma máxima da nossa sociedade. As pessoas que amam o que fazem e fazem o que amam, elas fazem isso com muita tranquilidade, com leveza. E com qualidade, né, De Nádia? fato. Porque aqui a gente tem de profissionais hoje no mercado que eu falo assim, gente, eu tô te pagando, você, por favor, pode me atender do jeito que eu tenho, expectativa que você me atenda, né, com qualidade. E tem gente que você vê na cara que a pessoa odeia o que tá fazendo, né?
Não tinha uma orientadora vocacional, não tinha um É. coach de carreira ali para ajudar a pessoa, né, a definir, a Pois ajudar, é, ou enfim. tinha também uma família projetando uma frustração, uma coisa, É, né, que é difícil isso. Mas somos seres humanos, a gente está aqui para aprender e tudo que a gente vai adquirindo de bagagem cognitiva, de reserva cognitiva, vai forjando a gente para poder ser melhor para o próximo desafio e para o próximo e para o próximo, porque não acaba nunca. Enquanto pois é, estamos vivos, estamos ali sendo desafiados. é sobre isso. Perfeito. Lê, muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço imensamente a tua participação, né? E o pessoal que está aqui conosco nessa conversa maravilhosa, já deixa aí o seu like, compartilha, porque a Letícia é maravilhosa. Quem quiser entrar em contato, tá? As mídias dela estão aqui. E Lê, obrigada, tá bom? Você pode ter certeza que a gente vai se encontrar aqui de novo. Muito obrigada. Gratidão, gratidão Nádia, gratidão Rafa também, viu? E a oportunidade realmente que vocês têm de estar junto com esse casal extraordinário é maravilhosa, viu? Então, muito Obrigada. obrigada aí por vocês estarem me recebendo aqui hoje, tá? E espero muito poder voltar mesmo, Nádia, de Vamos. coração. Mas mais do que isso, eu desejo assim que mais bênçãos derramem sobre a vida de Bem, vocês, recebo todas. porque o sucesso vocês já têm. Sucesso é uma questão de percepção de realização, né? Verdade. Não é dinheiro, não é quantidade de dinheiro no banco. Ajuda também, né? Mas enfim. Então eu desejo muitas bênçãos na vida de vocês Gratidão. cada vez Vamos mais, lá. tá? É isso aí, gente. O Então, JuSeCast fica aqui sobre muitas emoções. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau.